Boa tarde, eu sou o professor Marco, da Universidade do Estado de Minas Gerais, na unidade de Carangola. Eu vim aqui com o objetivo de apresentar um artigo sobre o confronto das teorias de aprendizagem, algumas teorias de aprendizagem, com a teoria conectivista. Eu sou defensor dessa teoria, conheci na minha época de mestrado, quando eu estava fazendo minha pesquisa, resolvi fazer a pesquisa sobre essa teoria conectivista. E eu percebi lá na teoria conectivista que o seu autor, George Siemens, juntamente com Stephen Downes, a partir do modelo tecnológico que a gente tem hoje de informação e de comunicação, transferir uma teoria qualquer que embasasse a aprendizagem com esses novos modelos, né, de teoria da informação e comunicação. Bom, a gente sabe que essas tecnologias de informação hoje em dia estão dispostas no meio social, né? E, como não poderia ficar diferente, de uma certa forma está ligada à educação. Então, por que não a gente não utiliza esses novos modelos de aprendizagem com base nas teorias da informação e comunicação para aplicar, né? A gente não aplica isso, né? E todo mundo utiliza, todo mundo tem um aparelho conectado, mas aí entra o problema das teorias que embasam a aprendizagem. Segundo George Siemens, o professor José Manuel Moran também, eles dizem que existem três teorias que são mais utilizadas para embasar o ensino hoje em dia, embasar a aprendizagem, né? São elas o behaviorismo, o cognitivismo e o construtivismo. Sendo que o construtivismo, Moran afirma que é a mais utilizada para embasar o ensino à distância. Mas aí surgiu em 2004, por meio de George Siemens, a teoria conectivista, né? Essa teoria ela não vem para sobrepor as outras, ela é simplesmente dada como uma teoria de aprendizagem para a era digital, porque ela suporta os meios de comunicação, o conhecimento distribuído em redes de informação, dispositivos que não são humanos, né? O que diz essa teoria? Quando você vai fazer o planejamento de uma modalidade de ensino à distância, por exemplo, que é suportada pelos meios de comunicação e informação, você tem que se resguardar por meio de uma teoria. Como é que a aprendizagem vai ocorrer no aluno que está trabalhando com essa modalidade de ensino, utilizando essas tecnologias, né? De que forma? O behaviorismo vai dar suporte para isso? Talvez. O cognitivismo também pode ser utilizado? Pode. O construtivismo? Sim, pode. E o conectivismo? Quem conhece o conectivismo? Se você partir para uma sala de aula hoje de uma universidade ou de uma ensino médio fundamental, você vai perceber que, ao fazer uma pergunta para um professor, se ele conhece a teoria conectivista, ele vai dizer que não. Ninguém conhece ainda a fundo a teoria conectivista e nem tem tantos testes feitos, tantas pesquisas elaboradas para validar essa teoria, né? Eu fiz uma pesquisa na Universidade do Estado de Carangola com relação ao ensino semipresencial. Então a gente tinha aqui a modalidade semipresencial e eu resolvi instituir essa teoria conectivista para basear os modelos de ensino presencial. Eu resolvi então fazer essa pesquisa, cheguei à conclusão de que as teorias de aprendizagem propostas por Siemens como base para ensino, behaviorismo, o cognitivismo, o construtivismo, elas ainda servem para embasar, em alguns pontos, o ensino, tanto presencial, quanto semipresencial, quanto à distância. Tá? E que o conectivismo ele pode sim ser utilizado para fazer base nessa modalidade de ensino, tanto presencial quanto semipresencial. Então eu descobri isso aqui na universidade, né? Ainda não tive tempo de evoluir na minha pesquisa, que isso vai ser uma proposta para doutorado, mas uma hora ou outra hora eu percebo que os alunos estão conectados, utilizando hoje o WhatsApp. Surgiu aí de uma pesquisa do George Siemens mesmo, os MOOCs, que são os cursos massivos online, que são basicamente instituídos em cima dessa teoria conectivista, né? E que tem dado muito certo nos Estados Unidos, só que a gente não tem muitos testes feitos ainda na nossa universidade ou em outras universidades. Se a gente procurar hoje em dia assuntos, ou quem está pesquisando a teoria conectivista, você vai perceber que são muito poucos professores que ainda estão fazendo uso, que já estão fazendo uso desse material, né?
Por que isso? Porque as características da teoria conectivista, ela um pouquinho de, alguns professores têm um pouco de receio de trabalhar com ela, né? Porque ela é muito um paradigma, na verdade. É um paradigma a ser enfrentado, porque tem professor que ainda é arredio com a utilização dessas tecnologias. Então é o seguinte, a própria teoria do Siemens diz que o conhecimento ele se apoia na diversidade de opiniões, né? Que a pessoa só aprende quando tiver uma opinião oposta dela, né? É uma das características. A outra é que a aprendizagem é um processo de conectar nós especializados. E esses nós, o próprio Siemens demonstra que não é só que uma pessoa a outra, ou você liga numa rede, um computador a outro, não é isso, né? É a conexão da pessoa, do indivíduo, do aluno, do professor, com uma fonte de informação especializada. Isso requer um pouquinho de cuidado também, porque as fontes que a gente tem hoje não são todas elas assim, como eu vou dizer, não são as fontes confiáveis, né? Aí entra numa característica que gera ainda mais polêmica, que é com relação a que a aprendizagem ela reside em dispositivos que não são humanos. Dispositivos não humanos são bases de dados, são revistas, são celulares, tablets, a internet principalmente, né? De que forma a aprendizagem pode residir nesses dispositivos? Conhecimento pode residir nesses dispositivos. É meio complicado, gera bastante polêmica, tanto que em 2006, dois professores, Van Hagen e um outro professor, debateram com Siemens com relação à validação dessa teoria, porque eles acham que é simplesmente uma metodologia e não uma teoria. Aí Siemens, em 2008, responde, olha, no espaço de 4 anos, ele responde fazendo um paralelo entre a teoria conectivista, behaviorista, cognitivista e a teoria conectivista, né, validando assim a teoria dele. Mas ainda requer bastante estudo sobre isso. Uma das prerrogativas da teoria conectivista é que é necessário cultivar e manter conexões, né, para facilitar a aprendizagem contínua. Bom, você tem que, de alguma forma, estar conectado a uma fonte de informação, não necessariamente a informação que está disponível na internet. Você pode estar conectado a um livro, né, por exemplo. A habilidade de enxergar conexões entre áreas, ideias, conceitos é uma habilidade fundamental para essa teoria conectivista. Aí a gente está falando de quê nesse momento aqui? Interdisciplinaridade, né? Quando você tem à sua frente um material de uma disciplina da área dura, talvez, e conecte esse material, esse conceito dessa disciplina específica a uma outra área de estudo que não seja aquela sua área dura, né? Por exemplo, eu sou formado em sistemas de informação. A partir do momento que eu crio um banco de dados para uma professora ou para alguém do turismo ou do serviço social, da administração, eu estou percebendo que estou fazendo aqui uma conexão, onde uma área depende da outra ou tem alguma coisa em comum entre a outra, né? Então essas características descritas por Siemens, elas estão no meu artigo, está mais muito bem explicado, né? Diga-se de passagem. Tem lá o quadro, inclusive, que ele executou. E para concluir, para fechar, eu verifiquei que essa teoria da aprendizagem conectivista, ela pode ser utilizada com certeza para embasar qualquer tipo de ensino, né? Presencial, semipresencial ou à distância. A base teórica desse meu projeto foi o estudo praticamente das 3 teorias, né? Um estudo mais sucinto, mas uma abordagem maior da teoria conectivista, até porque eu tinha a necessidade de estar conhecendo essa teoria mais a fundo, né? E, como todo trabalho, fica a margem para reflexão. Vai ter professor que vai concordar que a teoria pode ser usada, vai ter professor que não pode concordar, que não concorda, mas que em determinado momento ele vai estar se esbarrando nessa teoria por aí e não está sabendo que né? Está utilizando a teoria conectivista e não sabe que está usando essa teoria. Bom, eu acredito, portanto, que essa teoria ela vai ser ainda muito estudada, né? Por causa dos paradigmas, por causa dos interpostos entre
entre as áreas, do surgimento de novos modelos educacionais, como recursos educacionais abertos, como cursos massivos online, né? Então, a gente só está na pontinha do iceberg. A gente tem que se aprofundar mais nesses estudos. Então, eu agradeço a oportunidade de estar participando desse web seminário, que, aliás, é um diferencial, né, no modelo de apresentação, muito interessante, por sinal, deveria se repetir mais vezes e transposto para as outras unidades, né? Esse é só o primeiro, então acredito que nos próximos anos a gente vai ter ainda mais participantes com novidades, com novos estudos, com abordagem diferenciada. Muito obrigado, eu fico por aqui aguardando alguma dúvida que porventura apareça. Obrigado.